Nós vamos estudar a lição 6. Deus insiste em nos amar. Juízes capítulo 1 e capítulo 2. Os irmãos leram em casa a lição, como também a passagem. Observar os tantos de detalhes que temos aqui, né? Nosso tempo é curto para tanto, e também nós nos cansamos fácil, né? A gente não está acostumado a ficar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas estudando, mas sempre faço esse apelo para que os irmãos estudem em casa, e não precisa ser um dia específico, né? Estude um pouquinho cada dia, no começo da semana leia as passagens bíblicas, e vá lendo assim a revista mais de uma vez. É a gente que faz, né, esse hábito, é a gente que vai desenvolvendo e vai aprimorando. Nós estudamos quarta-feira o final do livro de Juízes, percebemos assim o tanto de detalhes que temos ali, como também aqui, né? Bom, o livro de Juízes, ele é depois da morte de Josué. Então, o primeiro versículo já começa com essas palavras: depois da morte de Josué. Então, nós percebemos que até Josué, nós temos aí um certo controle, né? As pessoas receberam as terras e começaram a alcançar essas terras, a possuir essas terras. Só que logo após a morte de Josué, nós vamos ver que as coisas vão desandando, né? O versículo 3 falava que eles deveriam subir, pelejar e trabalhar, mas a gente percebe que as pessoas não fizeram muito bem isso. Ainda no capítulo 1, a gente começa a ver, vamos ver aqui a partir do 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet. Aí depois, no versículo 28, porém Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalho esforçado e não os expulsou de todo. A ênfase aqui é o não expulsou, não tomou. Efraim não expulsou os cananeus. Zebulão não expulsou os habitantes de Quitrom. 31, Aser não expulsou os habitantes de Acó. 33, Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes. E aí a gente percebe, irmãos, que o que aconteceu foi um afastamento, né, de Deus, a começar aqui, tanto que o livro de Juízes é conhecido pela frase, né, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um agia conforme a sua própria vontade, o seu próprio entendimento. E nós falamos na quarta-feira que esse rei, né, nós temos um rei que é Jesus. E se a nossa vida tem alguma direção, algum caminho, é porque nós temos Jesus. O mundo vive como no tempo dos juízes. Então, nós não vamos dizer que agora nós evoluímos. A igreja que vive sobre Cristo, que tem Cristo reinando no coração, e quando eu falo igreja, é cada um de nós sim temos essa sabedoria, embora pecamos às vezes, mas temos a sabedoria de andar nos caminhos de Deus. Mas o mundo é como é tratado aqui no livro de Juízes. Na semana passada nós contamos aqui, parecia que a gente estava assistindo da Atena, né? As pessoas matando, as pessoas sequestrando, as pessoas cometendo todo tipo de pecado que nem é bom ficar nominando aqui, de tamanha maldade que existe, que acontece nos dias de hoje. Então aqui na introdução fala exatamente isso, né? Que Josué foi um escolhido de Deus, foi bem sucedido. E o período dos juízes, logo após a morte de Josué, tinha tudo para prosseguir na prosperidade, porque eles tinham experiência com Deus, eles tinham direção, eles tinham a lei de Deus, tinham as promessas de Deus de companhia.
Então, nada faltava, como diz aqui. Bastava que o povo olhasse retrospectivamente, se tivesse qualquer dúvida, qualquer problema, é só olhar o manual, só olhar para trás, como é que faz. Mas não, cada um seguia o seu coração. Nós falamos dos danitas numa quarta-feira também, né, do povo de Dan. Ah, nós não queremos essa terra, vamos procurar outra. Fizeram como bem entenderam, desobedecendo a Deus. E aí diz aqui, Juízes não é um livro, Juízes é um livro sem finais felizes. Ou seja, não é um livro de final feliz, é um livro sem finais felizes, que apresenta a desesperança da vida sem Deus, fracasso da idolatria. Mas Juízes, mais do que esse livro, né, digamos assim, pessimista, que vai falar que a humanidade não tem jeito, é um livro onde nós percebemos o grande amor de Deus. Esse livro prova o grande amor de Deus. Quando a gente vê a raça humana, quando a gente vê o ser humano, os pecados que este humano pode cometer, nós percebemos o grande amor de Deus. Porque Deus pode salvar quem Ele quer. Deus salva o pecador. Deus não salva porque nós somos bonzinhos. Ah, a sociedade estava tão bonzinha, não, vamos salvar esses aqui. Deus salva esses pecadores. E Deus assim cumpre as suas promessas. E esse livro então é um livro que fala do amor de Deus. Quanto mais a gente vê as dificuldades aqui, mais a gente vê o amor de Deus. Porque no momento em que as pessoas estavam se perdendo, Deus enviou juízes. Esses juízes eram uma forma de dar um direcionamento para o povo, de dar proteção para o povo, de levar o povo de volta para o Senhor. Mas à medida que o juiz morria, o povo voltava novamente à idolatria e à sua maldade. Mas Deus providenciava um novo juiz. E assim nós vamos vendo a história, né? A história da salvação, até o dia que Deus enviou Jesus. E esse Jesus veio para nos dar vida, para que nós pudéssemos assim, nessa sequência, né? Andando até os caminhos do Senhor. Então é um livro que fala sobre o grande amor de Deus. Ponto 1. A relação de Juízes com Deuteronômio e Josué. Toda a Bíblia deve ser lida num contexto geral, né? A Bíblia, aqui nós estamos no Pentateuco, os 5 primeiros livros, e ele fez essa comparação de Juízes, Deuteronômio, Josué. Que é Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, é a sequência. Então, qual é a relação que Juízes tem com os demais livros? Se você começasse lá em Gênesis, né? Desde Gênesis você já entenderia, entende Juízes por Gênesis, pelo pecado da raça humana, pelo desvio e assim por diante. Mas partindo aqui de Deuteronômio, ele vai mostrar que Deuteronômio é particularmente importante porque é um livro que trata da lei. Ele apresenta a lei em forma de exortação, ele é um resumo da lei, da exigência moral da lei. Então, mais do que rituais, Deuteronômio, a gente às vezes pensa, é tudo ritual. Não, é a lei moral, são princípios importantes para nós hoje, e eram princípios importantes para o tempo dos juízes. E o que a gente vai perceber é que Deuteronômio tem então, ou tinha essa função naquela época, de convencer Israel a perseverar cumprindo a vontade de Deus. Mas o livro de Deuteronômio se tornou um livro de regras, mas não de regras, mas se tornou uma sombra, porque Israel se afastou. E a gente vai ver, é interessante, a lei existe, é porque existe gente transgredindo. Então, a lei geralmente ela vai ter os pontos mais assinalados relacionados ao que mais se comete de pecado, de erro. Só que o inverso também acontece. A lei, muitas vezes, ela é aquilo que faz com que aquele homem seja, digamos assim, né, no seu pecado, que ele venha a transgredir. Por exemplo, aqui fala, o livro falava sobre expulsar os moradores de Canaã, né, o livro de Deuteronômio. Nós não vamos ler essas passagens todas aqui, vamos ler apenas algumas de Juízes aqui, que está mais na mão, basicamente Juízes 1 e Juízes 2, tem uma só passagem de Juízes 3. Mas a gente vê o espelho
Espelho aqui não é que eles espelharam ao contrário, né? Então fala, não matarás, eles vão matar. Não faça isso, eles vão fazer. Então a gente percebe essa questão aqui desse estímulo contrário. Sobre expulsar os moradores de Canaã, a gente vê aqui em Juízes 1, que eu acabei de ler, versículo 27, 28, 29, 30, não expulsou, não expulsou, não expulsou. A lei era clara, eles conheciam a lei, mas eles desobedeceram a lei. Destruição de templos e de ídolos. Então, Deuteronômio 12:3 é uma das passagens que exortam a necessidade de destruir os templos, os ídolos. Juízes 2, de 1 a 6, nós vamos perceber que eles não fizeram isso. Estava em Juízes 1, por isso que não estava enxergando. Juízes 2, versículo 2, por exemplo. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Sobre instruir os filhos, Deuteronômio 6, de 6 a 7, as passagens nos falam sobre essa instrução. Hoje mesmo nós lemos uma passagem de Salmos falando dessa questão de proclamar, de anunciar a verdade que nós conhecemos, e esse proclamar ao mundo, mas começa em casa. E aí a gente vê aqui em Juízes 2, de 7 a 12, que eles não fizeram isso. Fala que faleceu Josué, e depois fala que o povo se afastou do Senhor. Versículo 10, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Depois a gente vai voltar a essa passagem aqui, eu achei muito importante lá para baixo na lição, mas o que está dizendo aqui, que não foi transmitido a importância, não foi transmitido de forma eficaz, porque os próprios pais já não estavam dando atenção. Quando você não dá atenção, como que você vai instruir o seu filho? Como que você vai passar uma coisa que você não faz, que você não sabe? Casamento misto, Deuteronômio 7 fala sobre isso. Juízes 3, de 5 a 8, fala lá, casaram, né? Porque a questão de não expulsar é clara, era óbvia, porque qual é a ideia de expulsar todos? Tem algumas partes que falam expulsaram, mas não todos, né? Ou não expulsaram. É porque você vai se misturar, e você vai se misturar, muito mais fácil é você se misturar e casar e começar a seguir a idolatria da esposa lá que não é crente, do que você trazê-la para o caminho da verdade. Aqueles homens não abandonaram a idolatria, e aqueles de Israel, eles, além de não expulsar, eles se aderiram à idolatria, casaram e adoraram os deuses das suas mulheres. Ameaça contra a idolatria, Deuteronômio 4:25 fala sobre isso, e Juízes 2, 13 a 16, é uma passagem também que traz a respeito disso, né? Porque eles deixaram, e a ira do Senhor, versículo 14, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Então, eles não expulsaram, daqui a pouco eles casaram, e daqui a pouco eles se tornaram quase que escravos ali. Eles foram humilhados por aqueles que seriam os seus, digamos assim, que eles deveriam vencer. Sobre a misericórdia de Deus, Deuteronômio 4, 31, a gente percebe aqui a misericórdia de Deus agindo em Juízes 2, 7 a 19, também falando a respeito, né, do que os deixaram o Senhor, adoraram aos outros deuses, a ira do Senhor se acendeu. Aí o versículo 15,
por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, aqui é a misericórdia, suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Então aqui é uma introdução, né? Deu para perceber bem. Relação de juízes com Deuteronômio. Deuteronômio é um livro que fala sobre o resumo da exigência moral, um livro que apresenta exortações, e a gente percebe que a ligação é que juízes, eles não obedeceram nada do que aquilo que estava tão apresentado para eles. Já Josué, relação de Josué com juízes, é o ponto B aqui, é essa ideia da relação cronológica. Como nós falamos na introdução, Josué acabara de morrer e havia então uma ligação muito prática aqui, é só continuar. Tem as instruções, tem a promessa de Deus, tá tudo à mão. Só que eles não cumpriram, não seguiram. Josué não estaria ali mais para acompanhar, mas ele reforça o aviso, ele fala a respeito da necessidade da fidelidade, mas aqui diz, infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu. Logo no primeiro capítulo de Juízes, a infidelidade é exposta por várias tribos. Judá teve receio de expulsar todos os moradores, porque eles tinham carros de ferro. Então aqui ele dá um exemplo. Como nós falamos, a gente não tem tempo, mas se a gente fosse ver ponto por ponto aqui, o que aconteceu com cada tribo, né, com as informações que a gente tem, a gente vai perceber que uma das questões era o próprio medo, sendo que eles não tinham que temer. Judá vai lá, expulsar os moradores. Mas eles têm carros de ferro e a gente não tem. Mas não é a gente, o Senhor vai lutar. O Senhor mandou você ir lá tomar posse. É diferente quando você tem uma carta de recomendação, né? Aí você fala, eu não vou entrar ali naquele prédio, ali naquele hotel chique. Não, mas peraí, você tem uma carta ali de alguém que é o dono do prédio e fala, não, me encontre lá no apartamento 32 lá. Você vai com tranquilidade. Fala, não, a hora que você chegar na porta, você apresenta a carta lá de recomendação e vai, sobe. Ou seja, o povo tinha essa carta, vá que eu vou lutar por vocês. Não tinha que estar olhando, mas tem carro de ferro, tem isso, tem aquilo. Então esse é o ponto 1. Ficou bem claro, né? A relação de Juízes com Deuteronômio e Josué. Com Deuteronômio é porque Deuteronômio apresenta a exortação da lei e Juízes não cumpriu as determinações. Com Josué, porque Josué morre dando toda a direção, toda a indicação, todo o testemunho, e os Juízes não seguiram aquilo que estava proposto. Ponto 2, a geração seguinte. E nós já estamos em Juízes capítulo 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Então aqui Deus fala por meio de um anjo, revelando assim a sua vontade, o seu caráter. Aqui há um comentário do versículo 1, falando o seguinte, vos fiz subir, revelando o Salvador, eu vos fiz subir, os tirei do Egito, da escravidão. Assim, Deus é o Salvador, aquele que tirou da escravidão. Vos trouxe a terra, o provedor, aquele que sustentou o povo no deserto, que sustentou o povo em todo o tempo. Sob juramento que havia prometido a vossos pais, nunca invalidarei a minha aliança. Fiel aliança, o Deus da aliança, aquele que promete
e cumpre. Então, num versículo, né, nós temos aqui uma mensagem tão forte falando a respeito do poderoso Deus. E essa foi a primeira palavra do anjo exortando aquelas pessoas. O que vocês estão fazendo? Deus é um pai que não deixa o filho lá perdido, né? Ele vai lá e fala, opa, peraí, acorda, olha aqui, quem eu sou o teu salvador, eu sou o teu provedor, a minha aliança é fiel. Para onde que vocês pensam que estão indo? Por que vocês estão se afastando de mim? É um Deus amoroso, por isso que a gente fala que o livro de Juízes, mais que um livro de catástrofe, de maldade, é um livro de um Deus amoroso, de um pai que vai lá e corrige seu filho e fala, e às vezes esse filho tem que sofrer, tem que passar por dificuldades, mas esse filho traz, ele volta para casa. É o filho pródigo, né, que volta para os braços do pai. É muito bonito mesmo essa mensagem dessa lição de hoje, porque fala sobre o amor de Deus. A fidelidade de Deus não estava em risco. Deus não fracassa. Quem olhasse para aquele povo, olharia e falar, pronto, está lá. Deus é esse, olha o povo dele, está perdido ali. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus dirige a história. E aí, no momento aqui, ele fala, né, sobre a história cíclica, que em situações, aparentemente, está tudo perdido, mas esse retorno à história é Deus que faz. Quantas vezes fez isso na nossa vida? Nos trouxe de volta, nos mostrou o caminho, nos deu a direção. Esse é o Deus de amor, que não fracassa. Ele é fiel, mas isso não quer dizer que ele é permissivo quanto aos nossos pecados. É amoroso, prometeu nos resgatar, prometeu nos aperfeiçoar, mas essas declarações não devem ser interpretadas ou imaginadas como leniência da parte de Deus. Um Deus que fala, vive de qualquer jeito, depois eu salvo vocês. Haviam graves consequências na vida daqueles que afastavam do Senhor. Muitos morreram, muitos se perderam nesse meio aí. Mas muitos se arrependeram, muitos se converteram, muitos voltavam ao Senhor. E a gente percebe, né, que por alguns momentos o povo vai para Deus e logo se afasta. O versículo 16 e 17 fala sobre isso, que suscitou o Senhor juízes e os livravam. Aí o versículo 17 diz, contudo não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho. Depressa se desviaram do caminho. Então isso acontece, mas nós não sabemos direito, né? Nós devemos conhecer a nossa vida. Não sabemos direito o propósito de Deus na vida de cada um, mas Deus sabe, Deus conhece os caminhos de cada um. Juízes 2:2, vós não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribareis os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Olha a exortação aqui. O que é isso que fizestes? Acordem, o que vocês estão fazendo da vida de vocês? Por que vocês estão se afastando? É o pai corrigindo o filho, é o pai expondo a nossa falha. Porque nós encontramos aqui no livro de Juízes esses afastamentos, e nós falamos algumas vezes já sobre isso, que o que acontecia é exatamente a total desorientação. Em algum momento eles agiam certo, em outros eles agiam errado. E essa desorientação acontece com alguém que anda nas trevas. Se você está num lugar escuro, talvez você consiga enxergar alguma coisa e vai para cá, mas de repente você já não sabe onde você está e toma uma atitude errada e vai para lá. O mundo é cego. O mundo não faz só coisa errada. Às vezes, enquanto eles acertam algumas coisas. Mas cego tem mais tendência a errar, a bater a cabeça. A Bíblia fala, né, nem sabem em que tropeçam. E aqui Deus está tentando levar essa luz, ou seja, está expondo a falha. Para que a gente seja convencido do nosso pecado, nós precisamos ver ele na luz, baseado na luz, para entender o que realmente é, o que acontece. Deus assim exortava aquele povo e lançava aqui quanto era grave o pecado daquele povo. E o povo, como nós falamos, Deus não é um Deus que simplesmente era permissivo, mas eles sofreram graves consequências. A gente falou algumas vezes sobre isso aqui, né, irmãos? Que a vida pode ser muito melhor se a gente andar no caminho. Tem um caminho ali, tem um trilho.
O que acontece quando você sai do trilho? Vou para essa estradinha aqui, toda esburacada, toda complicada. Às vezes acontece que você vai sofrer mais, mas talvez você chegue lá também. Se você voltar para o caminho. Então a nossa vida pode ser muito melhor no caminho. Ela é mais prazerosa, ela é melhor, porque o povo achava que estava agindo corretamente. Mas eles estavam se afastando do Senhor. O povo teria que suportar as consequências de suas escolhas, mas ao ouvir essas palavras do Senhor, eles entraram em contrição, em arrependimento, mas aqui a gente vê que era coisas de curta duração, muitas vezes, e a gente vai ver no livro inteiro de Juízes isso acontecendo. O povo se arrependendo, o povo clamando a Deus, depois o povo se afastando de Deus. Do povo não poderia surgir nenhuma solução. Seria condenado. A solução teria que vir unicamente de Deus. O povo é incapaz de dedicar-se a Deus. E se o povo é incapaz de dedicar-se a Deus, o mesmo amor e fidelidade que ele oferece, então Deus parece ficar numa situação complicada. Vou falar com as minhas palavras aqui. Havia alguma solução vinda do povo? Não. Os juízes eram solução temporária. Se não tem solução no homem, aonde que a solução existe? Em Deus. Só em Deus, só em Jesus. E aqui então nós percebemos que assim começa a se desvendar o Evangelho perante os nossos olhos. O Evangelho é a boa nova de salvação, que revela ao pecador que ele não pode se salvar, mas Deus vem, de Deus vem a salvação. Cristo é o Verbo, o Cordeiro de Deus, que traz a redenção. Mais uma vez, quando a gente lê um livro como esse, ao invés de a gente ressaltar a tristeza do pecado, a gente ressalta o amor de Deus. E além do amor de Deus, a gente ressalta que Deus é a nossa única esperança, que Deus é a esperança. Do homem nunca virá esperança. Nós não vamos encontrar esperança no homem. Parábola que nós falamos agora há pouco, do bom samaritano, nós não vamos encontrar alguém ou em nós mesmos a salvação. Nós precisamos de Jesus. Nós temos que entender que nós somos como aquele homem ferido, caído, sem condições de levantar. E nós precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus. É triste lembrar e ver isso, irmãos, porque a gente quer, eu quero ser bom, eu encontrei, eu consegui. Você não conseguiu nada. Você precisa de Jesus. E Jesus te salvou. Jesus te orientou. Então, quanto mais nós enxergamos como é perdida a nossa situação, nós vamos encontrar a necessidade de Jesus. Como nós precisamos de Jesus. Como nós necessitamos de Jesus. Cristo é aquele que traz redenção. Em Israel ninguém havia capaz de garantir estabilidade moral e permanente adoração somente em nome de Deus. Os próprios juízes revelaram suas falhas. Cristo é a resposta. O pecado do povo de Deus precisa ser pago e satisfeito, mas com o próprio povo não tem condições de pagar, Terminando esse tópico aqui, olha a frase: não há heróis entre nós. Eu gosto desse tipo de citação, porque a gente vive num mundo que a gente levanta heróis a toda hora, Aquele que a gente pode considerar o maior herói aqui nesse mundo, ele não passa de um miserável pecador como nós. Talvez ele desenvolveu algum talento, talvez ele tenha uma habilidade, ou talvez ele está andando em santidade, graças a Deus que temos que andar em santidade, em verdade, mas ele é um pecador como nós, sujeito à queda, sujeito a momentos de tentação, momentos de dificuldades, como cada um de nós, que carece de Jesus 24 horas por dia. Senão, não resistirá, não suportará as pressões do mundo, como diz a Bíblia, na carne do diabo, as pressões que vêm sobre nós.
Ponto 3. Pecado e castigo. Versos de 6 a 23 aqui de Juízes 2. Mais uma vez vai contar a história de que Josué serviu, Josué andou nos caminhos do Senhor, mas ele morreu. E depois que ele morreu, o sepultaram. E aí houve uma geração que se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então nós percebemos aqui, como diz aqui no comecinho, Juízes 2 aqui é quase que um resumo de todo o livro de Juízes. É um resumo que mostra a necessidade de Deus, a necessidade de Jesus, e a gente percebe como as pessoas desviaram. Os pais daquela geração não se preocuparam em transmitir os mandamentos aos seus filhos, e assim uma geração que não conhecia. Bom, não conhecia. Aqui que eu cheguei a essa frase que eu gostei muito da explicação que está aqui. Quando fala não conhecia, parece que a gente tem aquela noção de uma geração que nunca ouviu falar de Deus, que não sabe nada. Mas quando a gente vai perceber, o não conhecia está mais relacionado a conhecimento no sentido de compromisso, de consideração, de obediência. Para os mais velhos, que eu ainda não estou querendo me incluir, mas estou quase chegando lá, a gente já viu isso acontecendo, gerações passando, e aí você encontra uma pessoa que está totalmente fora da igreja, que é neto de alguém, que é não sei o quê, aí você fala, aquela pessoa não conheceu? Conheceu, ela sabe. Muitos foram na escola dominical, muitos aprenderam, só que eles, pelo seu pecado, anularam aquele conhecimento. Eles se desprenderam totalmente. Talvez tentam se convencer de que aquilo ali é uma bobeira, aquilo é coisa do vô lá. Mas eles sabem muito bem o que é. Eles sabem muito bem o que é verdade. Isso aí fica mais triste ainda, porque é uma recusa voluntária, né? Eu não quero isso aqui. Me foi oferecido. Essa é a grande tristeza que a gente vê aqui nessas passagens. Um povo que recebeu toda a informação, toda a direção, um povo que Deus se apresenta como eu sou o seu Salvador, eu sou aquele que te sustentou, eu sou aquele que tem aliança com você, e você não quer mais nada, não quer saber de mim, né? Não, se afastou de mim. E aí a gente percebe esse desapego às tradições, né? A lição aqui no ponto 1 fala sobre tradição. O que é tradição? Tradição implica em continuidade. A tradição, ela é boa ou ruim, ela pode ser boa ou ruim. Exemplos, uma tradição boa. Uma tradição boa é aquilo que nós aprendemos, né, dos nossos pais, relacionados à Bíblia, aos princípios, as coisas que são verdadeiros princípios, podemos dizer, da bondade, do amor, da honestidade, da justiça. Uma tradição ruim, alguma coisa que talvez, aqui o exemplo dado no texto, Paulo falava sobre superstições, um povo que abandonou a verdade, tem uma tradição na superstição. Você vai encontrar muita gente religiosa que precisa ser reensinada, porque ela tem um monte de cacuetes, de uma tradição que aprendeu lá da religião dela, seja qual for. É errado aquilo. Você não precisa disso. Então, vamos dar um exemplo mais assim, físico. Um hino que você aprende, é uma tradição, a gente canta, né? Aprendeu a cantar daquele jeito. Só que talvez dentro desse hino tem uma tradição errada, no sentido que você não sabe uma nota, ou você toca um andamento diferente. Aí às vezes quando a gente vê alguém tocando, né? Toca diferente, você fala, ele está errado. Por que você fala que ele está tocando errado? Porque você aprendeu errado, a sua tradição é aquela. E é difícil você pegar o certo ali, porque você está convencido de que aquilo é errado. Mas aqui a ideia se afastaram das coisas boas, da tradição, da verdade, e não conheciam o Senhor, nesse aspecto. Aqui diz, não significa que os israelitas não conheciam a história do Mar Vermelho, das pragas do Egito, ou os 10 mandamentos. O verbo conhecer não significa apenas conhecimento intelectual, mas conhecimento de compromisso, uma consideração reverente e obediência. Conheciam muito, mas desconheciam totalmente. Ou seja, não viviam aquilo.
não experimentar na prática. Ponto B, disciplina de Deus. Quando se desvia o povo de Deus, o povo se torna passível de disciplina. Por ter seguido outros deuses, o povo provocou a ira de Deus e teve de suportar a sua correção. Os vizinhos que deveriam ser eliminados tornaram-se senhores dos israelitas por diversas vezes. Os falsos deuses não revelaram a sua potência para destruição e eles só oferecem promessas. O povo que se afasta de Deus, ele vai se tornar escravo dos seus ídolos. O ídolo nunca oferece o que promete. E aí a gente sabe, né, a aplicação disso para qualquer um de nós. Nós nos afastamos do Senhor, qualquer outra coisa. Tem gente que se afasta do Senhor para ter uma vida de um sonho de final de semana, né? Final de semana eu vou lá para o clube, vou lá passear, jogar meu futebol, comer lá com os amigos, beber lá com os amigos. É um ídolo simples, que só vai te levando para mais, porque a gente sabe que qualquer prazer que a gente mata, ele vai nos consumindo e você precisa dobrar aquele prazer para que aquele tenha aquele mesmo sentido. E aí você vai se afastando da tradição. Domingo, esse negócio de escola dominical era coisa lá dos antigos, lá, que tinha vaca lá. Já ouvi alguém falar isso, né? Que tinha, aí parava lá de tirar o leite da vaca, ia para a escola dominical. Agora a gente não tem mais isso. Vamos divertir no domingo. Vai se afastando da tradição, vai se afastando de Deus, vai se afastando da verdade, vai deixando as coisas e sofre consequências. Não tem como não ter consequências. Deus permite por algum tempo que essa devoção perdure para provar os corações, né? Essas pessoas se afastarem, essas pessoas adorarem falsos deuses. C, arrependimento e compaixão. Aqui cita um exemplo de um personagem chamado Gollum, do filme ou do livro, O Senhor dos Anéis. Ele fala sobre a cobiça, que ele até o final ele tinha prazer naquela cobiça, e que o povo de Israel não chegou a tanto. Ele desviava e por momentos se entristecia com o seu pecado. Aqui é a grande diferença entre o cristão e o próprio homem do mundo. O homem do mundo, ele não está nem aí. Ele morre na sua falta de prazer, mas ele não se arrepende, ele não busca a Deus. Eu estava assistindo um pedaço de um documentário, na verdade é como se fosse um filme, inspirado num cantor que cometeu suicídio, um cantor de rock, eu não lembro o nome dele. Aí eu falei, que filme mais parado, porque eram as últimas horas, os últimos 2, 3 dias da vida dele. Sabe o que tinha no filme? Parecia um zumbi ali. Mostrava, ele andava para um lado, andava para o outro. Ele entrava numa água assim, totalmente perdido, drogado. Aí no final do filme ele acho que ele amarrou no pescoço e se matou. Então, você percebe assim, que não há um arrependimento. A pessoa está perdida e ela vai se perdendo. O máximo que ela pode chegar ao ponto de dizer, minha vida não tem sentido algum, mas ela não vai buscar sentido em lugar nenhum. Ele quer tirar a sua vida e morrer. O cristão, nós não somos assim. Não que a gente pode viver no pecado aí toda hora, como o povo aqui, né? Nós não devemos pensar nisso. Mas até mesmo aquele que, por muitos momentos, se afastaram do Senhor, existe um momento de arrependimento. E a gente não tem que ter dificuldade em ter misericórdia e perdão para com os nossos irmãos. Às vezes, o homem é muito de julgar, né? Quando tem algum irmão da igreja que comete algum pecado, que se afasta, às vezes vamos eliminar esse sujeito aí para ele não sujar a igreja, né? A gente tem que entender e ter compaixão e orar pela pessoa e aceitar essa pessoa quando ela demonstra verdadeiro arrependimento e quer voltar para a igreja. Mas não adianta, pastor, essa pessoa volta para a igreja, daqui 2 meses já está de novo, vai cair de novo, vai se afastar de novo. Não somos nós que devemos julgar isso.
Quantas vezes essa pessoa demonstrar arrependimento e voltar e cair de novo em pecado, nós devemos acolher, porque é isso que a gente vê Deus fazendo na palavra dele. Aqui no livro de Juízes isso é bem claro. E nós não sabemos, mas o Senhor sabe aquele que Ele quer perdoar. E aí a gente entra até num assunto complicado, né, da conversão na cadeia. Né? É o lugar que tem mais Bíblia, mais convertido. Se você vai num presídio fazer um trabalho lá, vou pregar para os presos. Aí você fala, vou fazer uma leitura bíblica para vocês. Os presos, cada um sai, tira uma Bíblia, não sei de onde, tá todos os presos, tudo tem Bíblia. Tudo tem Bíblia. Conhece a Bíblia e lê a Bíblia. Não é tudo também, né? Estou gerando. Mas muitos, muitos. E o que acontece? Pode falar. O Neto derrubou também, né, Neto? Eu demorei mais tempo, você derrubou, foi no começo, né? Vou arrumar um negócio maior aqui, ó. Vamos comprar um daqueles do Hillsong lá, de acrílico, bonitão, assim, ó. Vou aqui. Onde que eu estava? No preso lá, né? O preso lê a Bíblia. Quantas vezes se arrepender? O Senhor é quem sabe. Nós não estamos aqui para julgar o arrependimento das pessoas. O Senhor não aceitava a falha. Aqueles que estavam em pecado, eles sofriam, eles eram penalizados, eles passavam por dificuldades. Mas em outros momentos o Senhor Deus abençoava. Ponto D, reincidência. O povo rapidamente se desviou. Quando Josué morreu, não demorava muito mais para se desviar novamente, após a morte de um juiz. O povo pode ser teimoso, mas mais uma vez, a pergunta que a gente tem que levantar aqui, porque eu levantei agora há pouco nessa pergunta, como que o povo pode se desviar? Como que essa pessoa pode se afastar de Deus? Sabendo de tudo, conhecendo tudo. Mas a pergunta maior que a gente tem que fazer é, como Deus pode amar tanto, perseverar em perdoar e exercer salvação? Porque se a gente fosse Deus, na segunda a gente fala, não, pode parar, não quero mais, você está cortado do meu livro já. Mas Deus não, Deus, quantas vezes nos perdoou já? Quantas vezes Deus teve misericórdia de nós? Talvez quantas hoje só, né? Quantas vezes teve misericórdia de nós hoje? Chegou o fim já, olha que rápido. Conclusão. Juízes é um livro que revela quão propenso é o nosso coração para se desviar rapidamente dos caminhos do Senhor. É um livro que a gente tem que ler e ficar vendo como eu me identifico aqui. Esse sou eu. Se nós realmente somos crentes, nós vamos identificar com esse povo que peca. O verdadeiro cristão não é aquele que bate no peito, obrigado, Senhor, como eu não sou como esses fariseus, como esses cobradores de impostos aqui, não, ou como esses de juízes. Eu sou um homem do Senhor, vou à igreja, toda a escola dominical, não como aqueles que faltam, né? Assisto todas as programações, participo, dou meu dízimo, até um pouco a mais. Não, nós nos identificamos com esse povo que peca, porque, embora o pecado maior ou menor traz uma consequência maior ou menor, né? Se a gente pegar um carro e andar 220 por hora, a gente está cometendo um erro, um pecado e pode morrer por isso. Ou se você, de repente, rouba 10 centavos ali no troco de alguma bala ali, você também está cometendo certo pecado. Ou seja, são pecados, têm consequências, são diferentes, mas são pecados. E nós, não que a gente não tenta não pecar, mas na verdade nós não temos condição, capacidade de não pecar. Você já levantou um dia cedo e falou, não, hoje eu não vou zerar aqui, tomar cuidado aqui, não vou pecar nada, não. E acho que vai ser um dos dias que você vai ser mais tentados.
Vou começar em oração na madrugada, né? E depois eu vou ler a Bíblia por mais 2, 3 horas. Aí bate alguém lá na campainha, você fala, para que essa miserável que está me atrapalhando aqui, minha devocional? Aí já pecou, aí já fugiu. Pecar contra Deus traz inevitáveis consequências de correção, e Deus nos disciplina por amor, para nos tornar mais dóceis aos seus mandamentos. Deus nos disciplina. E a disciplina de Deus também, irmãos, uma das coisas que ela nos leva é a ser mais cautelosos. Quanto mais a gente percebe que tem um buraco ali, e a gente caiu e sofreu, e a gente reconhece o tanto que foi difícil sair daquele buraco, lutar e tal, mas a gente se torna cauteloso, pelo menos deveria, né? Cauteloso para desviar daquele buraco. Acho que todo mundo já viu aqueles vídeos das ovelhas, né? Tem uma ovelha lá e o cara entra no buraco, tira a ovelha e põe ela do lado assim, ela dá 2 pulinhos e cai de novo no mesmo buraco, né? Já viram? Tem uns vídeos na internet, muito engraçado, né? A ovelha, mas como que ela faz isso? Então, na experiência a gente não vai fazer isso. Vamos pedir para Deus que não permita ficar dessa forma. E assim a gente vai nos tornando mais disciplinados, mais agradecidos a Deus, né? Porque Ele nos salvou. Não há dor que seja sem devido fim. Isso aqui diz que é uma frase de um hino. Não há dor que seja sem devido fim. O que ele quer dizer com essa frase? Que tem um propósito. Até mesmo o pecado que nós caímos, ou até mesmo a dificuldade que nós enfrentamos, não há dor sem um devido fim. Propósito que a gente precisa aprender a partir daquela dificuldade que nós passamos. Em decorrência de seus próprios pecados, revelou a carência desesperadora de um Redentor perfeito. Cada vez mais nós percebemos isso. Não há dor que seja sem um devido fim. Qual é o fim principal da dor, da falência? Reconhecer a necessidade de Deus. Quando você está em falência, você não vai no banco pedir dinheiro, você tem que arrumar. Então, a falência espiritual, onde que nós vamos buscar auxílio? Em Jesus, em Deus. Então, se nós passamos por dificuldades, é mais um momento para a gente reconhecer e fazer aquela oração: Senhor, eu cheguei num ponto que eu sei que eu não posso, eu não consigo. O Senhor me mostra que eu preciso de Ti, Senhor. E essa declaração de falência é a maior riqueza que nós podemos ter. Porque nós estamos por conta de Jesus. Muito bom, né? Muito importante. Jesus é a resposta que o livro de Juízes busca. E ele continua sendo o salvador de quem nós e o mundo precisamos. Amém? Aplicação. Pense em ocasiões específicas em que você teve dificuldade em obedecer a Deus e veja por que e como você pode e deve melhorar. Você se identifica com o ciclo de Juízes? Isso prova o quanto você precisa de Jesus. Você se identifica com o ciclo de Juízes? Então não pense, eu não tenho mais jeito. Não, pense, eu preciso de Jesus.